Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Dando sequência à apostila 3, na frente 2 de Geografia, trabalharemos hoje com as aulas 45 e 46. O tema abordado é China, a possível grande potência do século XXI, que hoje rivaliza bastante na nova ordem mundial com os Estados Unidos. É um tema, turma, super importante do ponto de vista político, econômico e demográfico, que tem aparecido bastante nos noticiários. Me acompanhem nos próximos slides para que a gente possa entendê-lo mais a fundo e depois trabalhem bem os exercícios e esclareçam suas dúvidas. Venham comigo. Para nós começarmos, então, a análise sobre a China, a gente começa falando sobre dados mais gerais, dados mais superficiais. Destacando inicialmente, então, dados sobre o tamanho do território chinês e o tamanho de sua população, que são dois dados em que a China apresenta valores expressivos em relação aos demais países do planeta. No que diz respeito à área, como eu coloco para vocês, a área chinesa gira em torno de 9 milhões e meio de quilômetros quadrados. É a terceira nação mais extensa da Terra, perdendo para a Rússia, com cerca de 17 milhões, e para o Canadá, com cerca de 10 milhões. A título de comparação, o Brasil fica na quinta posição, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. No que diz respeito ao tamanho da população, que a gente chama de população absoluta, trata-se da nação mais populosa do planeta. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. 1 bilhão e 430 milhões de habitantes, mais ou menos, só para que a gente tenha uma noção um pouco mais precisa. Não posso falar que está disparado em primeiro lugar, porque logo na sequência, com praticamente 1 bilhão e 400 milhões, encontramos a Índia na segunda posição, e que há uma tendência de reversão dessas posições por conta da política de controle natalista que a China implementou no final do século XX, comecinho do século XXI, e que a gente vai trabalhar nessa aula, e que a Índia acabou não implementando. Então, por enquanto, e acredito que até 2025 isso se mantenha, a China é a nação mais populosa da Terra. E aí sempre bate aquela curiosidade, né? Quando eu pego essa população absoluta de 1,4 bilhões de habitantes e divido por essa área de 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, qual seria a média, né, da população perante esse território? Qual seria a população relativa? Qual seria a densidade demográfica? E aí, quando eu olho para a densidade demográfica, eu vejo, turma, que a China tem uma densidade demográfica relativamente significativa, tá? Se a gente pensa no Brasil com uma densidade demográfica de 25 habitantes por quilômetro quadrado, nós podemos falar aí em 150 habitantes por quilômetro quadrado. Estamos falando aí de números bem mais expressivos no caso chinês do que no caso brasileiro. Mas como acontece com a grande maioria das nações que a gente estuda ou das regiões que a gente estuda, essa distribuição da população acaba se mostrando bastante irregular. E aí, para a gente perceber essa irregularidade, eu faço esse traço aqui no mapa do território chinês, mostrando para vocês que a gente consegue diferenciar a China em uma porção ocidental referente ao oeste, e uma porção oriental, que só de observar no mapa, a gente percebe que a densidade demográfica é baixa nessa porção ocidental e que ela é mais elevada nessa porção oriental. E que essa densidade demográfica é diferente tanto por causas naturais quanto por causas econômicas. Quais seriam essas causas? Quando eu olho para essa porção ocidental, eu posso caracterizar essa porção ocidental como um grande vazio demográfico. Realmente, né? Eu olho para as cores representadas no mapa, eu vejo que a densidade em geral é inferior a 10 habitantes por quilômetro quadrado. É uma região, turma, que conta com dois grandes desertos. Ao noroeste, um deserto que a gente vai ver mais adiante, chamado Xinjiang, na fronteira ali com os países da Ásia Central, o Turcomenistão, e aqui junto à fronteira com a Mongólia, o deserto de Gobi. Mais ao sul, encontramos uma paisagem muito importante junto à fronteira com o território indiano,
o teto do mundo, uma grande cadeia montanhosa. Estamos falando de quem? Estamos falando da Cordilheira do Himalaia. Então eu pego esse clima desértico que se encontra nessa região, que dificulta a fixação humana junto ao espaço, por conta da dificuldade para a agricultura se desenvolver. Com um relevo bastante acidentado, com grandes altitudes, com grandes declividades, realmente fica muito difícil a fixação humana nesse espaço. E dada a baixa fixação humana, a industrialização se desenvolve pouco, a economia como um todo se desenvolve pouco, inclusive a própria atividade agrícola. O que eu posso destacar bastante nessa região para vocês? Destacar a Cordilheira do Himalaia. Lembrar vocês, na verdade, que essa Cordilheira do Himalaia que eu encontro entre a Índia e a China é uma área de dobramento moderno. Quer dizer que é uma área de formação relativamente recente e ela ocorre, turma, essa formação pelo choque de placas tectônicas, a convergência de placas tectônicas. No caso da placa indo-australiana com a euroasiática. Quando ocorre esse choque, há uma subducção de placas e a formação dessa grande cadeia montanhosa. O ponto mais elevado do planeta se encontra no Himalaia, no Nepal, o Monte Everest, fruto aí de muito turismo para visitar esse ponto mais elevado do planeta, com mais de 8.800 metros de altitude. Além das grandes altitudes, é sempre importante lembrar da instabilidade geológica. É uma área muito sujeita à atividade vulcânica, a atividades sísmicas. E como a gente está pensando, vamos pensar na China, tá? Em um país que, por mais que apresente um rápido crescimento econômico, não é um país de grande desenvolvimento, de bom padrão de vida. Quando essas atividades sísmicas acontecem em território chinês, normalmente acompanhado de muitas mortes, muitos estragos, grandes prejuízos econômicos, grandes prejuízos materiais. Beleza? E quando eu olho para esse lado oriental, para essa porção leste da China? Bom, olhando para essa porção leste, a gente percebe que as densidades são bem mais altas, acima de 200 habitantes, dependendo da região, por quilômetro quadrado. E por conta dessas grandes densidades que a gente encontra, a gente pode falar que essa região é um formigueiro humano. Tamanha é a concentração populacional. O que contribui para essa região ser um formigueiro humano? A grande influência do fator maritimidade sobre essa região. Climas mais úmidos, de alguma forma, favorecem a atividade agrícola, favorecem a fixação humana dentro desse espaço. Ao mesmo tempo, essa, turma, é a porta de entrada ou porta de saída, depende muito de como você quer enxergar, de produtos estrangeiros a partir do exterior ou a partir da China. Essa é a região onde eu tenho a maior concentração industrial dentro do território chinês. Isso contribui bastante também para a fixação nesse espaço. Veremos nos slides seguintes, em torno da regionalização do território chinês, que nessa região rios importantes acabam cortando e desaguando, que também ajuda muito na fixação dessa população. Então, para aqueles que não têm a geografia como uma matéria específica, ter essa noção de porção ocidental e porção oriental, super joia para ter um panorama mais geral do que é a China. Para aqueles que, de repente, precisam mais da geografia, sugiro que prestem bastante atenção na sequência dos próximos slides, em que a gente faz uma regionalização do espaço chinês e vê aí, região por região, quais são os principais destaques que se encontram. Pensando então nessa regionalização do território chinês, coloco aqui dois mapas para vocês. Um mapa que divide a China nessas 5 regiões geoeconômicas, com características demográficas, econômicas, naturais para cada uma delas. E veja aí um mapa físico também da China para nos dar algum tipo de suporte nessa nossa análise. A primeira região que eu identifico com vocês, em termos de regionalização do território, é a região da Manchúria. Região essa que concentra a capital do país, a cidade de Pequim, e que por conta disso é uma região marcada pela grande concentração populacional. Claro que não é o simples fato da capital se situar nessa região que faz a região ser populosa e povoada. Mas o fato, turma, da economia dessa região ser uma economia relativamente mais desenvolvida em relação às demais. É nessa região em que a gente tem uma grande produção agrícola, uma grande produção industrial, produção agrícola essa baseada principalmente no cultivo de trigo. É importante a gente lembrar que nessa parte do território chinês,
o clima temperado, em especial um clima temperado oceânico, acaba sendo predominante. E o trigo é um cultivo que se adapta muito bem a essas áreas de clima temperado. É só a gente olhar para a região sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, bem como países como Argentina e Uruguai, que são grandes produtoras desse mesmo produto. No caso da industrialização, o que se destaca bastante nessa região é a indústria de base. E o que é a indústria de base? Sempre a gente reforçar a memória, né? A indústria de base, ou indústria pesada, ou indústria de bens de produção, é aquela indústria que produz mercadorias voltadas para o consumo industrial e não para o nosso consumo direto. E aí, por que essa indústria de base é tão forte? Porque os insumos para o seu desenvolvimento são bem disponibilizados nessa região. Quais seriam esses insumos, Morrinho? Recursos minerais. Minério de ferro, manganês, bauxita, carvão mineral. E aí vale lembrar que, por mais que a China tenha uma abundância de jazidas minerais, elas não são suficientes para suprir hoje as necessidades da indústria chinesa, da construção civil chinesa, e que o Brasil, de alguma forma, contribui bastante para a oferta desses produtos em território chinês. Somos grandes exportadores de minério de ferro, de manganês, para o território chinês, e isso ajuda muito no desenvolvimento industrial desse país. Também acho importante lembrar que dentro dessas jazidas minerais que destaco aqui para vocês, o carvão mineral seja muito utilizado. E o carvão mineral, como a gente sabe, das aulas lá de fontes de energia, não é uma fonte renovável, é uma fonte extremamente poluente e que torna a China aí uma das nações mais poluentes. Na verdade, a nação que mais emite poluentes atmosféricos no planeta, a maior contribuidora para a emissão de gases de efeito estufa no nosso planeta. Vale lembrar que os Estados Unidos ocupam essa posição de destaque quando a gente fala em emissões per capita, até porque a população da China é muito maior do que a população dos Estados Unidos. Segunda região para a gente analisar, seguindo aí a ordem numérica do próprio mapa, região do Xinjiang, região essa situada ao oeste do país, mais especificamente no noroeste do país, fazendo fronteira aí com o Turcomenistão, uma antiga república que fazia parte da antiga União Soviética. É uma região de vazio demográfico, como eu coloquei para vocês no slide anterior, é onde aparece o deserto de mesmo nome dessa região, o deserto do Xinjiang. Tem livro que vai colocar Xinjiang, tá? Não estranhe, tem livro que vai aportuguesar e colocar Xinjiang para o nome desse deserto ou para o nome dessa região. O que a gente pode trazer de importante para essa região? Nós temos expressivas jazidas de petróleo nessa região, como a Ásia Central normalmente também tem. Tá? E aí eu tenho uma área que tem um potencial de exploração econômica muito significativa. Mas, ao mesmo tempo que tem esse potencial de exploração econômica, vive nessa região uma minoria étnica que se assemelha bastante com essa população da Ásia Central, que é predominantemente muçulmana. Nome dessa minoria étnica que visa o separatismo, uigur, ou os uigures que visam esse separatismo. Mas é um separatismo bastante reprimido. E o que o governo chinês costuma fazer em relação a essa região? Estimula uma migração em massa para essa região da etnia predominante no país, que é uma etnia que a gente chama de Han. E aí, à medida que essa etnia Han vai se tornando cada vez mais numerosa nessa região, isso vai, de alguma forma, sufocando o movimento desses uigures em busca de independência. Até porque, se fosse apenas pela questão étnica, não viria tanto problema para essa independência, mas se trata de uma área estratégica por conta do petróleo. Não só hoje a gente pode considerar estratégica por conta do petróleo, mas a gente pode considerar estratégica também por conta de um projeto geopolítico dos chineses desenvolvido recentemente, que é o estabelecimento de uma nova rota da seda. E o que seria essa nova rota da seda? Uma rota comercial ligando a Europa ao território chinês, fazendo com que as trocas comerciais entre essas duas regiões se tornem cada vez mais intensas, de investimentos europeus acontecerem na China, de produtos chineses alcançarem o continente europeu, tá? Tanto por terra quanto por mar. E nesse caminho por terra,
obrigatoriamente a gente tem vias de transporte ferroviário passando por essa região do Xinjiang, o que estimularia de alguma forma também o desenvolvimento econômico dessa região. Então, atenção para essa região que de repente ela pode ser alvo aí de questionamento nos principais vestibulares. Nos próximos slides a gente vai trabalhando com as demais regiões e eu sempre vou mantendo a última que eu trabalhei ainda dentro do slide para que vocês não percam o fio da meada. A terceira região geoeconômica chinesa para a gente analisar aparece mais ao norte do seu território, junto à fronteira com a Mongólia. É a região que, como vocês podem ver no próprio slide, corresponde à Mongólia anterior. Região essa marcada em sua paisagem pelo deserto de Gobi. Deserto esse que torna o clima dessa região muito seco, trata-se de uma área de alta pressão atmosférica, portanto, de ventos que acabam se espalhando a partir dessa região e não ventos que convergem para essa região, e que por conta dessa condição climática acaba sendo um vazio populacional, acaba tendo um desenvolvimento econômico bastante prejudicado, pouco abordada de uma maneira geral pelos principais vestibulares. Diferente, por exemplo, da quarta região. Quarta região, região do Tibete, região essa aí localizada junto à grande cadeia montanhosa do Himalaia, e que por conta disso também é um vazio demográfico. Mas um vazio demográfico numa condição diferenciada, numa condição do ponto de vista étnico minoritária em relação à população chinesa. A população chinesa é, em sua maioria, do ponto de vista religioso, confuciana. Já os tibetanos são, em sua maioria, budistas. E essa diferença religiosa é uma das motivações para o pedido de manifestação, para o pedido de libertação do Tibete. Esse movimento de independência do Tibete foi um movimento que ganhou muita projeção em escala global no momento que os Jogos Olímpicos aconteceram na cidade de Pequim no ano de 2008. Na rota da tocha olímpica, que sempre tradicionalmente acontece antes dos Jogos Olímpicos, várias cidades do planeta encontraram manifestações a favor do Tibete em prol da independência dessa região. Causa essa que é defendida por muitas personalidades, artistas e intelectuais, além da própria população tibetana. Qual é a razão desse sentimento de independência? Não só a dominação que a China exerce nessa região, não só o estímulo que os chineses fazem, que o governo chinês faz, da etnia Han ocupar essa região para suprimir, essa minoria religiosa, essa minoria étnica, mas a própria ingerência sobre a própria religiosidade dos tibetanos. O Dalai Lama, a figura que vocês veem aqui do lado direito da tela de vocês, ela não é uma pessoa, ele não é uma pessoa, é uma entidade. Então, pessoas são vistas como Dalai Lama, que são a grande liderança espiritual do povo budista. E quando morre um Dalai Lama, há uma busca dentro da sociedade tibetana, da sociedade budista, por um novo Dalai Lama, por uma nova entidade que possa representá-los do ponto de vista religioso. E o que o governo chinês tenta fazer é determinar o próximo Dalai Lama, quer dizer, quer misturar questões políticas chinesas com questões religiosas que são tipicamente tibetanas. Hoje, infelizmente, a grande mídia não dá tanta atenção a essa situação, mas de tempos em tempos isso pode reaparecer. É importante lembrar que o atual Dalai Lama ele já está bem idosinho, e que de repente aí seu eventual falecimento traga à tona de novo esse movimento separatista ou uma maior opressão por parte do Estado chinês. Para a gente finalizar no próximo slide essa regionalização, vamos analisar essa região marcada aqui com o algarismo romano 5, correspondente às grandes planícies chinesas. Fazendo a sobreposição desses dois mapas, conseguimos perceber que esta área de número 5 corresponde a uma área onde planícies são encontradas ao leste do território chinês. Por isso, então, o nome da região, planícies chinesas. Nessa região temos uma grande concentração populacional, como vimos no primeiro slide, temos também uma grande concentração econômica, tanto do ponto de vista agrícola, que é muito beneficiado pela topografia baixa e plana dessa região, quanto pela rede hidrográfica, que é bastante densa e conta com dois rios bem importantes. O rio Huanghe,
que passa por essa porção centro-norte do território chinês, também conhecido como Rio Amarelo, e o Yangtze-Kiang, rio que conta com a hidrelétrica de Três Gargantas, a maior do mundo, que passa nessa porção mais ao centro-sul. Então, uma agricultura bem desenvolvida nessa região, uma agricultura aí voltada principalmente para abastecer as necessidades da população chinesa. Do ponto de vista industrial, como veremos na sequência da nossa aula, temos em toda essa faixa ao leste a área destinada às zonas econômicas especiais, ou zonas de proteção à exportação. São as áreas de forte investimento estrangeiro que acabaram desenvolvendo em muito a indústria dentro do território chinês. E aí, por conta da grande demanda por mão de obra, essa é uma área que acaba sendo também uma área bastante populosa dentro dessa nação. Tá joia? Então, aí passamos por 5 regiões geoeconômicas. É muito difícil a cobrança ser feita em torno dessas nomenclaturas. É mais comum a gente ter aquela percepção de porção ocidental e porção oriental do território chinês. Saímos dessa caracterização mais territorial, mais generalizada, e o que a gente passa a analisar no próximo slide são os principais aspectos geopolíticos desse país, que normalmente são os temas mais cobrados pelos vestibulares. A nossa análise sobre a geopolítica chinesa passa necessariamente por 5 pontos muito importantes. A Revolução Comunista no ano de 1949, a abertura econômica chinesa promovida pelo governo a partir da década de 1970, a política do filho único do final dos anos 70, que durou até o ano de 2015, a tensão envolvendo Hong Kong e o quinto e último ponto, o mais atual, o que tem mais chance de aparecer, a guerra comercial com os Estados Unidos. Então, vamos analisar mais a fundo cada um desses 5 pontos para que a gente esteja muito bem preparado para as provas. Começando pela Revolução Comunista ou Revolução Chinesa de 1949, o que ela representa? Ela representa, inicialmente, a disputa pelo comando do país entre 2 grandes grupos políticos. O primeiro grupo político, que é o grupo político que sai como vencedor, é o do Partido Comunista Chinês, também chamado de PCCH ou PCC. Normalmente usamos hoje a terminologia PCCH para não confundir com o famoso PCC, que atua no sistema prisional aqui do estado de São Paulo. Seu líder, Mao Tse-tung, acaba se tornando, com a vitória desse grupo político, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, o que equivale aí ao cargo aí de presidente do território chinês. O grupo opositor, o grupo do Partido Nacionalista Chinês, também chamado de Kuomintang, sigla KMT, onde seu líder, o Chiang Kai-shek, ao ser derrotado dentro desse processo revolucionário, acaba fundando a República de Taiwan na ilha de Formosa. Quando a gente olha para essa disputa, é importante lembrar a vocês que essa disputa ela acontece após uma lacuna política que foi deixada no governo chinês. Lacuna essa representada pela grande dominação que o Japão exerceu dentro da China, em especial na região da Manchúria, até o final da Segunda Guerra Mundial, praticamente. Com a derrota japonesa na Segunda Guerra, essa lacuna de poder precisava ser ocupada e esses 2 grupos aí vão acabar disputando entre si esse poder dentro do território chinês, esse controle do território chinês. Uma vez que a gente tem a vitória do Partido Comunista Chinês, o que a gente pode destacar de importante? A fundação da República Popular da China. República Popular da China situada nessa grande porção continental referente ao território chinês e que vai ser governada pelo Mao Tse-tung desde a sua revolução em 1949 até o seu óbito no ano de 1976 e que vai empregar dentro do território chinês o socialismo real. O socialismo que já havia sendo empregado, já estava sendo empregado dentro da União Soviética, que a gente também pode chamar de socialismo soviético. Então, a gente tem um modelo político e econômico muito inspirado na União Soviética. Politicamente, um controle único do Partido Comunista Chinês, com forte censura, com forte repressão, prisões arbitrárias, torturas, assassinatos ou execuções, aí vocês usam a palavra que vocês acharem melhor. Do ponto de vista econômico, inicialmente, comunas populares, prioridade para a indústria de base,
sem dar tanto destaque para o setor de bens de consumo. A ideia era fomentar o parque industrial a partir do setor de base. A gente sabe que esse projeto chinês, quando teve inspiração soviética, ele não funcionou muito bem, assim como ele não funcionou muito bem na União Soviética. E havia uma grande insatisfação da população em relação a esse atraso da economia chinesa, a escassez de alimentos que o modelo agrícola não proporcionava à sociedade de uma forma geral. Mao Tse-tung era bastante radical em seguir o socialismo soviético de maneira bem taxativa e que acabou implementando dentro do Partido Comunista Chinês uma revolução cultural que se espalhou por todo o território chinês no sentido de doutrinar a população em torno das ideias descritas por ele no seu livro vermelho. Esse governo socialista bem marcante da China termina com a morte do Mao Tse-tung. É importante lembrar, como eu falei para vocês, que os nacionalistas acabam, ao perderem esse processo de disputa política, formando na ilha de Formosa, também conhecida como Taiwan, a República Democrática da China. Então você tem duas repúblicas chinesas. A República Popular, num primeiro momento muito apoiada pela União Soviética e rejeitada pelos Estados Unidos, e a República Democrática da China, esta num primeiro momento, ou Taiwan, tá? Num primeiro momento apoiada pelos Estados Unidos e rejeitada pela União Soviética. Quando que a coisa muda de figura? Quando, no final dos anos 60, começo dos anos 70, a União Soviética acaba não dando apoio ao desenvolvimento de bombas nucleares por parte do exército chinês. Aí existe um rompimento das relações entre China e União Soviética, no caso China, República Popular e União Soviética, e uma aproximação dessa China popular com os Estados Unidos. Aí Taiwan acaba sendo deixada de lado. Taiwan hoje é considerado pelos chineses uma república rebelde, é um importante tigre asiático e existe um interesse muito forte da China fazer seu poder valer sobre Taiwan. Mas não há nenhum caráter mais ostensivo nesse sentido. É muito mais na questão verborrágica, né? Muito mais na questão da fala mesmo, essa intenção chinesa. Não há uma atitude de fato para tomar esse controle de fato do território taiwanês por parte da China. Então esse é um primeiro destaque que a gente pode colocar. O segundo destaque, como eu disse a vocês, é o fato da China ter promovido um processo de abertura econômica, em que a China manteve-se como um país só, mas usando dois sistemas diferentes. Do ponto de vista político, mantendo-se como uma nação socialista, de um regime autoritário, muito fechado, muito centralizador, e do ponto de vista econômico, abrindo as portas para o capitalismo. A gente fala de economia socialista de mercado, para tentar designar um pouco do que é a China. Quem representa essa ascensão? O governo deste senhor já falecido, o Deng Xiaoping, que comandou o país da morte do Mao Tse-tung em 76 até o ano de 1989. Ele faleceu já nos anos de 1990. Não foi a morte que levou ele a deixar aí o comando chinês. E o que implica essa abertura econômica? A permissão que empresas estrangeiras passem a investir na China. Mas era em qualquer lugar? Não. Era no litoral, junto às zonas econômicas especiais. E por que esse nome, zonas econômicas especiais? Porque economicamente eram diferentes. A prática do capitalismo era permitida dentro dessa região, dentro de um território que era praticamente todo socialista. Mas o que leva as empresas estrangeiras a investirem dentro dessa região? Um primeiro fato que eu acho muito importante vocês terem em mente vai ser o conjunto de benefícios oferecidos pelo Estado para que essas empresas estrangeiras venham. Que tipo de benefício é esse? Doação de terrenos, redução ou isenção de impostos, uma melhoria muito significativa em termos de infraestrutura de transportes, de energia e de comunicação. Ao mesmo tempo, podemos falar de legislação trabalhista e ambiental extremamente flexíveis e a favor do empresariado. Tudo isso para achatar muito os custos de produção dentro do território chinês.
Mas o que o governo chinês ganha em troca, o que a sociedade chinesa ganha em troca? Ganha empregabilidade. Mas mais do que a empregabilidade, a renda e o crescimento econômico, ganha algo que muitas vezes parece ser invisível. Ganha tecnologia. Porque toda concessão desses benefícios feitos pelo governo chinês tem um preço. E qual é o preço? O preço é a transferência de tecnologia. Essa parceria entre o governo chinês, através de empresas estatais, e as empresas estrangeiras que chegam na China, é que, em troca dos benefícios concedidos pelo governo, essas empresas estrangeiras concedem, transferem suas tecnologias para essas empresas estatais chinesas. E o que a gente vem percebendo da década de 70 para cá, que essas tecnologias transferidas pelos estrangeiros para as empresas chinesas, elas vêm sendo aperfeiçoadas. E que hoje há um grande domínio tecnológico por parte dos chineses, conseguindo produzir muitas vezes produtos de qualidade superior àqueles que são produzidos no mundo ocidental. Então esse é um segundo aspecto que chama bastante atenção. Um terceiro aspecto que chama a atenção é que, além da legislação chinesa, que é bastante flexível do ponto de vista trabalhista, a população chinesa é muito numerosa. Então, há uma grande disponibilidade de mão de obra que, por ser numerosa, acaba se tornando muito barata, mas que teve uma boa formação educacional, sendo bem qualificada, e é bem disciplinada por conta do regime autoritário que a gente tem na China, que proíbe, por exemplo, a existência de sindicatos, que nada mais é do que a entidade de mobilização da classe trabalhadora. O aspecto que chama a atenção é que, num primeiro momento, essa produção que acontece no território chinês não é para abastecer a própria sociedade chinesa, mas é uma produção com base naquele modelo que a gente já estudou na apostila 1 de plataformas de exportação. Produzir na China com custos achatados para vender para o resto do mundo. Não é à toa, turma, que essas zonas econômicas especiais são chamadas de ZPEs, Zonas de Proteção às Exportações, e que a localização geográfica dessas regiões é o litoral chinês, justamente para facilitar esse escoamento de produção. Mas, Moinho, da forma que houve essa abertura econômica, isso não gerou uma pressão por abertura política dentro da China? Gerou, mas, como eu coloco nessa observação para vocês, apesar da abertura econômica, não houve abertura política. E aqui eu vou usar uma terminologia que a gente usou falando de Guerra Fria, tá? A União Soviética, na década de 80, passou por duas reformas, perestroika e glasnost. Abertura econômica, transparência política. A China teve a sua perestroika, mas não teve a sua glasnost. Os massacres que aconteceram diante das manifestações populares na Praça da Paz Celestial no meio dos anos 80 reforçam esse fato. Tem uma cena muito emblemática, turma, que não deu para colocar para vocês no slide porque a minha carinha está aparecendo aí na tela para vocês. Se houvesse mais espaço eu colocaria. De que há um tanque de guerra que é impedido por um cidadão. E esse cidadão tenta impedir de qualquer forma a passagem desse tanque de guerra, que vai reprimir as manifestações por democracia nos mesmos moldes ocidentais. Esse foi o massacre da Praça da Paz Celestial, que representa aí que não houve abertura política, mas apenas abertura econômica dentro do território chinês. Beleza? Vamos ao próximo ponto dentro dessa geopolítica, no próximo slide, para a gente discutir a questão da política do filho único. A política do filho único, introduzida em território chinês, foi uma política já estudada por nós na aula sobre teorias demográficas. Quando vimos aquela aula, vimos que essa política do filho único ela é marcada por ser uma política antinatalista, ou seja, que prevê controle de natalidade, que a sua inspiração vem da teoria neomalthusiana, teoria que acreditava que a causa da pobreza seria o crescimento populacional, e que coibir o crescimento populacional seria um instrumento interessante para coibir essa pobreza. No caso chinês, em que essa política é adotada a partir de 1979, qual era o contexto histórico dessa implementação? A China vinha experimentando um processo de industrialização crescente com a abertura econômica. E à medida que essa industrialização ia se consolidando, uma parcela significativa da população chinesa
saía da zona rural e migrava para a zona urbana. Como estudamos na aula sobre transição demográfica, à medida que a gente tem a migração do campo para a cidade, que a gente chama de êxodo rural, a gente tem como reflexo imediato uma queda da taxa de mortalidade. E essa queda da taxa de mortalidade não é acompanhada no mesmo momento pela queda da taxa de natalidade. Ou seja, eu tenho uma natalidade que se mantém elevada, porque era um hábito muito comum ter muitos filhos dentro da zona rural, e isso é em qualquer lugar do planeta, mas eu tenho uma profunda queda dessa mortalidade. E essa diferença entre natalidade e mortalidade gera uma grande explosão demográfica. Explosão essa que preocupava o governo chinês, porque não se sabia se haveria emprego suficiente, recursos naturais suficientes, recursos econômicos suficientes para tamanho crescimento populacional. E aí vem essa política de inspiração neomalthusiana, a política do filho único, e estabelece uma troca com o governo chinês. Qual é a troca? Cada casal, a partir da introdução dessa política do filho único, só poderia ter uma única criança. Qual é a contrapartida? O governo chinês garantia todo o bem-estar da criação dessa criança sem custo algum para essa família. Então é uma relação de troca. E se fossem gêmeos, ambos teriam o mesmo direito. E assim se fossem trigêmeos, quadrigêmeos. Mas morria se o casal tivesse um filho a mais, uma filha a mais. Aí teria uma multa para bancar esse custo de criação dessa criança. Então, muitas vezes os casais acabavam não tendo essa segunda criança, por não terem condições financeiras de bancarem essa multa, ou por mesmo não desejar, ter essa segunda criança, pensando aí nessa ordem estabelecida pelo governo chinês. Mas é importante lembrar que o governo chinês estimulava a prática abortiva em clínicas oficiais, em clínicas legalizadas pelo governo chinês. Tudo isso para evitar a existência dessa segunda criança. Deu certo essa política? Deu certo. De alguma forma, a gente pode falar que essa política demográfica coibiu um maior crescimento populacional. Mas deu errado. Deu errado porque gerou um desequilíbrio muito grande entre homens e mulheres no território chinês. Livros colocam em torno de 30 milhões a mais de homens em relação às mulheres no território chinês. E que isso gera uma violência muito grande em relação a essas mulheres, que são vistas muitas vezes como objetos pelos homens, simplesmente para poderem constituir suas próprias famílias. Também podemos citar casos de muitas meninas que nasciam e eram abandonadas à própria sorte, de meninas que nasciam e, para não serem registradas pelos seus pais, acabavam formalmente não existindo para o Estado chinês, principalmente na zona rural. Então, é uma situação de uma sociedade muito machista, muito patriarcal, como é a sociedade brasileira, que passa a querer ter mais, que passou nesse momento de política do filho único, a querer ter filhos do que filhas, pelo fato do filho levar o sobrenome da família adiante, pelo fato do filho contribuir de alguma forma para o bom cuidado dos pais quando os mesmos se tornarem mais idosos. Então, é uma questão cultural. O outro impacto que eu acho interessante frisar com vocês é que, ao mesmo tempo que a gente tinha a forte explosão demográfica por conta da urbanização, a política de controle de natalidade antecipou a chegada do regime demográfico moderno. E com essa antecipação, antecipou também o envelhecimento populacional. Então, a China lida hoje com uma questão de PEA relativamente menor e custos relativamente maiores em relação à saúde da população idosa, em relação ao sistema previdenciário. E aí, qual é a solução? A solução é tirar a obrigatoriedade do filho único. E por incrível que pareça, passar a estimular uma segunda criança para a recomposição dessa população economicamente ativa a médio e longo prazo. Então, a gente sai de uma realidade de uma política bem restritiva a ter 2 filhos para uma política que passa a estimular a ter 2 crianças. Beleza? Aqui a gente tem, só para a gente encerrar, deixa eu só apagar aqui rapidinho para vocês, 2 gráficos de pirâmide populacional.
O gráfico da esquerda mostra a população chinesa em 1970. Então, você tem um gráfico bem piramidal, típico de país subdesenvolvido, de base larga, de topo mais estreito, e um predomínio de população jovem. Para um gráfico de 2020, em que você tem aí um predomínio de população adulta, tornando-se cada vez mais velha. Comparação numérica, tá? A China de 2020, 1,4 bilhões de habitantes. A China de 1970 já tinha mais de 820 milhões de habitantes. É mais do que o dobro da atual população brasileira. É mais do que 3 vezes a atual população brasileira. Vamos lá, praticamente 4 vezes a população atual do Brasil, o que a China tinha em 1970. Então, de alguma forma, eu posso mostrar que a velocidade desse crescimento, de fato, foi coibida, mas o porém é que a população se tornou mais velha e predominantemente masculina. Joia? O próximo ponto para a gente discutir é um ponto que já não é tão mais atual, mas que eventualmente pode reaparecer, que é a tensão envolvendo China e Hong Kong. Para que a gente possa compreender essa tensão política que envolveu China e Hong Kong, é importante fazer um pouco da recapitulação do contexto histórico dessa região. E o que esse contexto histórico nos coloca? Que a região de Hong Kong foi uma posse britânica, como se fosse uma parte do Estado britânico, dentro do território chinês, entre 1842, após o Tratado de Nanquim, que pôs fim à Guerra do Ópio, até o ano de 1997, onde houve uma devolução dos britânicos para a China deste território. Devolução essa que foi acordada no ano de 1984. Mas a partir do momento em que há um acordo para que essa devolução acontecesse, termos são determinados dentro desse acordo. E quais foram os termos colocados nesse acordo mais específicos? Que Hong Kong, ao ser devolvida para os chineses, deveria, num período de 50 anos, ter respeito à sua autonomia política. E, além disso, o sistema capitalista, que já era predominante nessa região, também nesse período, por 50 anos pós-devolução, deveria ser mantido dentro do país. Ou seja, pessoal, até o ano de 2047, praticamente nada mudaria dentro da organização política e econômica dentro de Hong Kong. E o que a gente passou a perceber a partir do momento que Hong Kong voltou a ser parte do território chinês? Hong Kong hoje é considerado uma das grandes zonas econômicas especiais da China. É uma das que mais atrai investimentos estrangeiros e não à toa já era, antes dessa devolução acontecer, uma das principais regiões em termos de tigres asiáticos. Um grande potencial de crescimento econômico e de atração de investimentos. No entanto, essa regra da autonomia política que foi colocada dentro da devolução pelos britânicos não estava sendo respeitada pelos chineses. E os chineses estavam tentando se impor do ponto de vista político nessa região. Mas se impor de que maneira, Mourinho? De escolher os candidatos a governador de Hong Kong. Mas como assim escolher os candidatos? Que pudessem ser escolhidos como governador de Hong Kong pela população desta região, candidatos que fossem do interesse do governo central chinês. Quer dizer, seria um rompimento com a autonomia política dessa região. A população de Hong Kong, não satisfeita com esse aspecto, manifestou-se nas ruas. E essas manifestações aconteceram entre setembro e dezembro do ano de 2014. Portanto, já faz um certo tempo. E quando essas manifestações aconteceram, elas aconteceram no centro de Hong Kong, por isso a terminologia Occupy Central é uma terminologia usada para essas manifestações, mas há uma outra nomenclatura para essas manifestações, denominada como Revolução dos Guarda-Chuvas, porque muitas vezes a polícia chinesa, ao reprimir os manifestantes, usava jatos d'água, bombas de gás lacrimogêneo e a população se protegia de que forma? Se protegia utilizando guarda-chuvas. Por isso, então, a Revolução dos Guarda-Chuvas, a nomenclatura para esse fato. Qual era a ideia dos manifestantes? A manutenção da democracia nos moldes ocidentais. Quer dizer, só fazer valer aquilo que foi acordado entre China e Reino Unido nesse contexto de devolução de Hong Kong no ano de 1997.
Eventualmente, pensando em termos atuais, o que a gente percebe? Que tensões envolvendo a população de Hong Kong e o governo chinês através de tropas militares, através de forças policiais, ressurgem, reaparecem, e que isso pode fazer com que haja algum tipo de transformação dentro de Hong Kong, mas sempre com uma resistência muito forte da sociedade. Então, nesse sentido, o que eu recomendo? Ficar de olho em noticiário. Se algo importante aparecer sobre Hong Kong no sentido de intervenção política chinesa, fiquem de olho, fiquem atentos, porque pode virar uma questãozinha de vestibular. Joia? Para o último slide, vamos para o ponto mais importante, pelo menos o que mais se fala hoje em dia, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Para a gente conversar a respeito, então, dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, é importante saber de onde ela vem. E os primórdios dessa guerra comercial vêm desse novo governo norte-americano, desde 2016, ocupado o cargo de presidente pelo Donald Trump. Trump, em seu processo eleitoral, fez com que o seu lema America First virasse uma política governamental. E qual a ideia do America First? É colocar os interesses dos Estados Unidos sempre em primeiro lugar. E olhando para a relação entre China e Estados Unidos, de onde esse America First pode ser colocado em voga? Quando a gente faz uma contextualização dessa relação comercial, o que a gente percebe entre China e Estados Unidos é um grande déficit na balança comercial dos Estados Unidos em relação às suas trocas com a China. O que os Estados Unidos fazem? Importam muitos produtos chineses e exportam menos produtos para a China. Ou seja, vai mais dinheiro dos Estados Unidos para a China do que da China para os Estados Unidos. Então, do ponto de vista dos americanos, essa é uma troca desvantajosa. Eles estão perdendo dinheiro para os Estados Unidos. E não apenas perdendo dinheiro nas trocas comerciais, mas perdem dinheiro, turma, em função das vantagens oferecidas para a China, se comparadas às vantagens oferecidas pelos Estados Unidos. Isso faz com que investimentos norte-americanos sejam dirigidos para a China, que empregos norte-americanos migrem para o território chinês. E essa é uma postura que o America First consegue lidar? Não, porque o America First visa combater justamente isso, combater esse déficit na balança comercial, combater essa fuga dos empregos e fuga dos investimentos, para trazer investimentos de volta para os Estados Unidos, os empregos de volta para os Estados Unidos e fazer com que a balança comercial se torne mais favorável aos Estados Unidos. E isso passa por qual prática? Principalmente a prática do protecionismo, principalmente o protecionismo alfandegário. Então, o que a gente percebe nessa guerra comercial é que o protecionismo alfandegário, à medida que ele é aplicado pelos Estados Unidos contra os chineses vão retaliá-los comercialmente e também vão aplicar a mesma política de protecionismo alfandegário. É importante lembrar que essas duas nações são grandes parceiras comerciais e que, ao retaliarem-se mutuamente, comercialmente, isso acaba trazendo um impacto significativo para todo o comércio internacional, podendo respingar positivamente ou negativamente para várias nações do planeta, de produtos ficarem mais caros ou de produtos ficarem mais baratos. Outro ponto que chama muito a atenção é que essa disputa hoje ela também vai para o lado tecnológico, em especial a tecnologia 5G, na qual a Huawei, empresa chinesa, é pioneira, mas conta aí com forte concorrência de empresas norte-americanas, e que os Estados Unidos, de alguma forma, tentam barrar os produtos dessa empresa chinesa em seu país, justamente para que ela não tenha ainda uma maior dominação do emprego dessa tecnologia. E, por fim, se a gente pegar o contexto de Covid-19 pelo qual a gente está passando, a gente pode perceber que essa guerra comercial acaba se transformando numa postura, vamos dizer assim, anti-China dentro dos Estados Unidos. Porque já havia uma rivalidade econômica, já havia uma rivalidade de política comercial, e aí muitas vezes se vê a China, pelo menos alguns americanos, isso não é generalizado, veem a China como a grande causadora dessa pandemia de Covid. Então, esse sentimento contrário à China, contrário à influência chinesa, é algo que vale muito a pena a gente destacar dentro desse contexto. Morrinho, dá para falar que a Rota da Seda ligando China e Europa é um reflexo dessa guerra comercial com os Estados Unidos?
Pode, porque o America First também atrapalha as relações comerciais entre Europa e Estados Unidos. E aí, diante desse isolamento comercial e econômico norte-americano, talvez a aproximação entre China e Europa seja um ponto a se destacar com a nova Rota da Seda. Beleza? Galera, perdoem-me pelo tempo mais extenso dessa aula hoje, mas a gente precisava terminar esse conteúdo. Bons estudos, façam bem os exercícios e tirem suas dúvidas. Se cuidem, tá? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.